Olá para você que nos acompanha aqui nos estúdios do MPA. Viemos aqui fazer um novo podcast, uma nova pegada, tem muito a ver com a questão da minha parte, né? Uma questão mais lógica em relação à automação, inteligência artificial, contratação. Não é aqueles coaches que vai falar para você que tem mais de 10 funcionários, ou seja, você tem dinheiro para pagar 30 mil reais numa consultoria, você fala comigo, senão não. Mas óbvio que são setores diferentes, importantes. Mas a gente vai adentrar nisso mais para frente e a gente vai falar aqui com o digníssimo Thomas, que vai abordar uma questão que eu deixo ele mesmo falar, emocional, né? A questão comportamental, gestão de pessoas, né, Thomas? Nesse podcast, seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Boa tarde para quem está nos assistindo aí. Meu nome é Thomas Iwasaki, formado em psicologia na FCU nos Estados Unidos. Mais de 10 anos trabalho no consultório, dentro de empresa, com palestras. E o nosso foco aqui é trabalhar realmente o emocional das pessoas dentro da empresa, né? Cada vez mais a gente sabe desse desafio. Hoje, qualquer estado que você vai, no Brasil, todo mundo está reclamando de mão de obra. Está faltando mão de obra, está faltando pessoas para trabalhar, pessoas qualificadas. Será que está faltando mesmo? Será que está faltando, as empresas não estão se adaptando com o novo mercado, com a nova forma de trabalhar? E aí hoje a gente quer discorrer nesse mundo em constante mudança de tecnologia, home office, tudo isso aí vem mudando tão rápido e às vezes as pessoas não têm tempo de acompanhar tudo isso aí. Então nossa função aqui é tentar pegar experiências práticas do dia a dia, mastigar e dar para vocês. Thomas, legal. E aí você puxou um ponto que eu já queria entrar nele, que é o seguinte: as pessoas têm dificuldade de acompanhar, mas de acordo com a sua experiência comportamental, as pessoas têm dificuldade de acompanhar ou as pessoas têm dificuldade em sair daquilo que elas foram treinadas, daquilo que elas fazem, o comodismo, a zona de conforto? Como que você vê isso, principalmente nesse ramo aí, empresa, quem tem negócio, quem é autônomo, quem trabalha por conta, mesmo quem trabalha de home office às vezes, prestando serviço e tudo? O que torna uma empresa irrelevante, né? O que torna uma pessoa, uma empresa irrelevante? Todo mundo quer ser relevante, né? Nós estamos aqui no podcast, nós queremos ser o melhor podcast que entrega coisas de mais qualidade para as pessoas. Um médico quer ser o mais relevante na sua área. Todo mundo não quer se tornar irrelevante ou obsoleto ou inútil. No entanto, quando que uma empresa ou uma pessoa se torna irrelevante? Quando a mudança externa é maior do que a mudança interna. Ou seja, quando o mundo aí fora está mudando muito rápido, mais rápido do que a sua capacidade de acompanhar essa mudança. E aí você vai se tornando irrelevante para o mercado ou para o meio que você está inserido. Então essa incapacidade aí de mudança faz você ficar irrelevante. Então, um exemplo. Eu uso isso sempre aqui na cidade que eu estou bem no interior e hoje foi até curioso, eu vim hoje 7h30 pro podcast, rodei aqui procurando um café para tomar, não tem cafeteria aberta às 7h30 da manhã. Nessa região aqui não tem? Não, achei assustador, quase... hein? Então, assim, você vai em qualquer outro estado em São Paulo, meu amigo, 6 horas da manhã. 5 horas da manhã. 5 horas Popó saiu da luta do Popó com o Bambam, foram encontrar numa padaria famosa que tem lá em São Paulo, 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, entendeu? Não tem, rodei. Falei, não, vou chegar cedo lá, vou pegar um biscoitinho que eu gosto ali. Estamos aqui no interior de Minas, tudo fechado. Então, assim, eu estou aqui no interior e eu fui uns anos atrás, eu fui numa lojinha para comprar ração pro meu cachorro. Cheguei lá e fui pagar, puxei o cartão. Falei, não, nós não trabalhamos com cartão. Falei, não é possível. Falei, no século XXI vocês não tem maquininha. Não, casalzinho de idoso, não trabalhavam com cartão. O que aconteceu com essa lojinha? Em menos de 3 meses, fechou. Se tornou irrelevante para o mercado. Eles não tiveram condição de acompanhar essa mudança externa. Então, você me perguntou se as pessoas que ficam na zona de conforto. Tem uma palavra que eu gosto de usar muito, que é a rigidez. Uma das coisas que mais quebra a empresa é a rigidez, é a incapacidade de mudança, mudar para o novo. Tem uma frase que eu uso muito, né, copiei de um americano, que é: não há crescimento sem mudança, não há mudança sem perda, cresce no caos. Não há perda sem dor e não há dor sem luto. Então o luto é a dor e o sofrimento da mudança, de perder algo antigo. Então, para nascer algo novo, tem que morrer algo antigo. Então, você sofre um luto. E fizeram uma pesquisa, você vai gostar dessa pesquisa. Quando que uma empresa precisa mudar? Porque gerir uma empresa de 10 funcionários é diferente de gerir uma empresa de 30, de completamente 50. diferente.
quando? Aí esse pesquisador nos Estados Unidos ele falou que a cada 45% de crescimento. Ou seja, cada vez que sua empresa dobra, você tem que mudar todo o sistema operacional, Sim. cultura do ambiente. Sim. Totalmente diferente. As pessoas têm essa dificuldade de acompanhar essa mudança. Cara, e eu converso muito assim com pessoas de diferentes portes de empresa. Esses dias eu estava num evento lá em São Paulo. O João estava lá palestrando, da CEMED. O Paulo Guedes estava lá palestrando. Legal. Um senhorzinho inteligentíssimo, assim, Legal. assustadora a Violento. inteligência dele. Nunca tinha visto ele pessoalmente. Assustadora a inteligência do Paulo Guedes. O Thales, que foi o cara que fez o evento, né, o router do evento aí. O Thales Gomes é o cara que fundou, na minha opinião, a maior empresa de tecnologia do país até então, sozinho, no peito e na raça. Sozinho assim, houve aporte financeiro, mas não foi de dentro para fora, foi de fora, quer dizer, não foi de fora para dentro, foi de dentro para fora, que é o do 99 Táxi, virou, Legal. não, era Easy Táxi, né? E virou 99 Táxi. Então, assim, a gente nesses eventos tem a oportunidade de conversar com muitas pessoas. Eu, direto e reto, sou convidado lá pro Google, não sei porquê. Né? Aí agora, semana que vem eu tenho que ir lá de novo. Legal. Aí na quinta-feira. E acaba que nessas experiências, em escritórios desse porte, a gente conversa com muitas pessoas de diversos segmentos. E é impressionante eu conversar com empresários aqui de Divinópolis, eu conversar com empresários de São Paulo, eu conversar com empresários lá de Recife, eu conversar com empresários lá em Portugal. Em Portugal também não conta que Portugal é Minas Gerais em estado grande, é impressionante lá, mas tudo bem. A trava que o empresário tem de mudança, cara. É difícil. Time que tá ganhando não se mexe. É isso que quebra a sua empresa, meu amigo. Sabe? É impressionante a dificuldade. Vou dar alguns exemplos, né? Isso em Portugal você está falando? Tudo, cara. Todos os lugares que você conversa. E lá é mais restrito ainda. Imagina Minas Gerais, num cenário extremamente cabeça fechada e resistente. É um empresário português. Não todos, obviamente, mas eu falo assim, massivamente. Você pensa que o europeu é mais aberto, né? A mudança, né? Às vezes Não, você está equivocado. não. Tanto é que o Brexit lá mostra o quão conservadores eles são. Na Inglaterra, mais ainda. Você morou muito tempo lá, você sabe falar disso mais que eu. Brexit da Inglaterra. Né? Então, eu falo assim, no caso de Portugal, especificamente, experiência própria, uma maneira que eu encontrei de entrar rápido e conversar com empresários lá, sabe aqueles grupos que tem de madrugada, que eu acho que chama BNI, um deles que chama. Aí, eu aqui no Brasil... também. Lá tem também. O cara que trouxe, eu tenho uma foto com ele no meu Instagram, o cara que trouxe o BNI pro Brasil é de lá. Olha só. E aí eu conheci ele lá, esqueci foi o nome dele. Aí, enfim, eu conheci ele lá, bati papo com ele, fui no grupo do BNI lá em Lisboa. Aí conversa, cara, o perfil é o mesmo. E o desprezo que eles têm pelos brasileiros, maior ainda. Impressionante. Na época, um português virou para mim e falou assim, olha, se você tem um serviço e um português tem um serviço. O português pode ser um pouquinho mais caro, mas se for o mesmo serviço, eu vou contratar o português. Eu estou te falando porque você está entrando aqui. Não leve no pessoal. Não leve pessoal. Aprendizado, legal. Não vou gastar dinheiro com marketing aqui. Vou usar aqui só como CNPJ, na época era impeachment da Dilma. Então vou usar aqui só como CNPJ para eu poder vender fora, porque o Brasil está queimado. Eu não consigo vender nada fora vindo do Brasil na época. Né? Mas enfim, onde eu quero chegar com isso eu não sei... aí emocionalmente você sabe melhor do que eu, né? Mas como que as pessoas fazem para ser tão travadas quanto a mudança, né? Eu tenho uma dica extremamente importante para o pessoal de contratação. Aí vamos supor, eu tenho um método, né? Quer dizer, e eu liguei para um amigo meu, precisava contratar, falei com ele, olha, você está com problema? Todo mundo está com problema de contratação. O que você faz? Nossa, me dá uma preguiça, cara, aquele tanto de gente, aquele tanto de currículo. Aí eu ligo para a empresa para terceirizar essa contratação, a empresa me manda um monte de gente nada a ver. Falei para eles, faz uma coisa. Você vai fazer uma coisa para eliminar preguiçoso. O que você vai fazer? Você vai criar um e-mail para contratar. Esse e-mail é só para essa vaga. Você vai criar uma resposta automática nesse e-mail. Nessa resposta automática, você vai colocar, por favor, preencha esse link do Google Forms. Você vai lá e cria um Google Forms para o cara ter que preencher de novo o nome dele, o documento dele, as experiências dele e tudo. Você vai ceifar 60% dos preguiçosos. Fantástico. Automático. Sabe quanto tempo gastou para implementar isso? Eu tive que visitar ele pessoalmente e falar, vamos fazer agora? Eu não sei o que acontece. Outra coisa, automação de postagem em rede social. O pessoal do TI, tá aqui o Matheus ali nos acompanhando aqui, sabe. Hoje existe um caminhão de formas de você, Thomas, automatizar suas postagens. Igual, eu vou voltar a fazer minhas postagens no Instagram pessoal agora, com esse podcast, um outro que eu gravei antes e outras coisas, né, porque eu tenho lá alguma experiência, digamos, em relação à contratação e tudo, né.
e poder ajudar. Então, eu consigo automatizar esse processo todo. Eu já falei para um monte de amigos meus, falar, vamos automatizar isso aí? Ah, não, porque eu tenho um pessoal que fica lendo os comentários e apagando comentário ruim de rede social. Eu falei, vamos, dá para automatizar, sabia? Ah, sei. Pessoa antenada, jovem, mas e a mudança? E a mentalidade de sair daquilo ali que não tá funcionando, para que eu vou ter que aprender outra coisa? É igual você falou, eu não tinha parado para pensar por esse lado, mas a dor é o luto, né? É o luto de você quebrar alguma coisa, sair dela e ir para outra. E de fato, cada vez que eu mudo alguma coisa na empresa, né? Cada vez que eu mudo alguma coisa é uma dor muito grande. O Matheus acompanhou todo o fluxo aí, desde pequenininho, né? Empresinha de fundo de quintal, eu tinha um portal que eu tentei vender que chamava Divifast na época, não vendia nada, sabe? Tinha acesso, mais acesso do que o MPA na época, tinha 5, 6 mil acessos único por dia, era lista telefônica online. Aí chegou um cara, vendia anúncio de R$10 por mês. Eu falei, cara, eu não vou vender anúncio de R$10 por mês. O cara não tem visita nenhuma. Se o empresário não consegue ver isso, não vai ser eu que vou enxergar, que vou fazer ele ver. Eu não vou concorrer com isso. Beleza, né? Então, ao longo foi 12, né? Quando eu cheguei aqui em Divinópolis, 9 para 10. Então, de 10, fazem 15 anos que eu tô aqui em Divinópolis. Né? Eu saí de uma empresa de Eu Company, né? Eu Company, para escritório em São Paulo, em Campinas, São Paulo, aqui em Divinópolis e lá em Lisboa. Lisboa era uma salinha comercial pequenininha, mas porque o pessoal ligava aqui em Divinópolis, falava igual quando a gente começou a vender fora. Divi o quê? Aí era. Vocês são de onde? Divinópolis. Divi o quê? Eu falei, cara, não é possível um negócio desse. E você acredita que a gente perdia reuniões por conta disso, cara? Quem está em São Paulo não traz credibilidade. São Paulo é fora do Brasil. É impressionante, né? Então, a gente saiu disso. E igual você disse, né? Eu tenho ali... o começo, cara, ele é muito difícil. Você sair as travas, né? Que eu identifiquei. Você sair do zero para o primeiro colaborador. E eu não estou falando de gente que já tem o perfil, né? Porque criação, né? Você tem o DNA de empreendedor, sua família é de empresário, não sei o quê. Você já nasce com aquilo dentro de casa. É um aspecto. Claro. Quando você não tem aquilo, você está montando um negócio e tal, você sai do 0 para o 1, é um rompimento gigante. Aí vai. Até 10, você vai no oba-oba mais ou menos ali, tocado, olhando e tudo. A hora que dão 10 colaboradores, você começa a perder... 10 não, vai. Um squad legal são 8. Um squad legal são 8. Depois de 8 pessoas trabalhando contigo na empresa, você perde a mão, se você não tiver ferramentas para trabalhar. Cultura corporativa, visão, se você não preocupar com os caras, se você não preocupar com o RH, você tem que chamar o RH, chamar o pessoal, falar, vem cá Matheus, vem cá Daniel, vem cá todo mundo, vem cá, vamos conversar, senta aqui no meu ombro, o que aflige o seu coraçãozinho? Fala comigo, o que eu posso te ajudar? É assim que funciona. E é assim que eu consegui, numa cidade desse tamaninho, sem mão de obra nenhuma, montar uma empresa que mexe com tecnologia, que sai gente da minha empresa para trabalhar no Google, para trabalhar no Booking, para trabalhar no UOL, e não é júnior, sai para trabalhar como pleno, como sênior, na Avan e tal. Então, assim, dá um trabalho danado, mas quem que se propõe a fazer isso? Poucas pessoas. A maioria do pessoal que você liga fala que não, bota na mão de um terceiro ali e vai fazer. Né? E aí, Thomas, eu queria te perguntar. Dentro do consultório, questão emocional e tudo. Eu queria entender como que você vê o lado do empresário em relação a isso. O lado do empresário precisa lidar com pessoas. Quais são as habilidades e tudo, e o gasto de energia que ele empenha nisso? O empresário ele precisa entender que a empresa é um reflexo dele. Ponto número 1. Espelhão, né? A empresa é um reflexo do líder, do dono. Tá? Tudo que vai gerir a mudança precisa ser de cima para baixo, não de baixo para cima. E aí que está a dificuldade. Justamente por um mundo em constante mudança, às vezes ele contrata uma galera mais novinha e não tem uma comunicação que chega para eles. E aí, para o empresário conseguir lidar com isso, ele tem que melhorar demais. Ele tem que saber que ele vai ter que lidar com gente de todo tipo e ele vai ter que desenvolver as ferramentas. Ele não pode esperar que a pessoa vai amadurecer para poder entender ele. Ser líder é isso, é pagar um preço maior. É ele que vai ter que se desdobrar para ter as ferramentas. Então, tem o DNA para se tornar relevante. Qual que é o DNA? Primeiro, desenvolver uma mentalidade de laboratório. O cérebro ele é um músculo. Então, se você não malha, seus músculos vão atrofiar
tá? E você vai começar a sentir dor, dificuldade de locomoção. E é ingrato, né? Te cortando rapidinho, mas é ingrato, né? Você malha um ano ali, igual maluco. Você pega 3 semaninhas. Você pega uma gripe, uma dengue, vai tudo. Já vai tudo embora. Impressionante o quão ingrato é essa parte. Então, o líder ele tem que desenvolver essa mentalidade de laboratório. Tá sempre experimentando coisas novas, testando coisas novas para conseguir lidar com essa constante mudança. Porque se ele trava, o time trava e aí a empresa já era. Meu avô, ele começou do zero também, a história dele é muito interessante, mas ele começou vendendo hortifruti, né? Tomate, alface, de bicicletinha, foi crescendo, comprou uma charretinha, foi crescendo, comprou caminhão, foi crescendo, comprou fazenda, e aí foi. Então ele construiu um patrimônio gigantesco, né? Só que ele teve 10 filhos. Então... Caramba, 10? Acho que é 11 com meu pai, meu pai tem 10 irmãos, então 11 filhos. Então, tá bom, pelo menos ele tinha dinheiro. Meu avô tinha 12 e não tinha construindo nenhum. Ao longo, né? Então um filho foi para internato, outro filho foi para não sei aonde. Legal. E aí teve que se desenvolver. Mas uma coisa que ele falava sempre para os meus tios, pro meu pai, era assim, ó. Isso naquela época, hein? Meu avô já faleceu. Se você para, o funcionário senta. Se você senta, o funcionário deita. Mas cara, Então você é o reflexo. E Thomas, eu queria puxar um negócio que você falando de reflexo, sobre, você acha que é o reflexo do momento, ele é do momento que aquele empresário passa, ou é um reflexo dele de uma forma mais ampla ao longo dos anos? É um reflexo de identidade, né? De quem ele é e de qual a missão que ele está trazendo para aquela empresa. Porque os funcionários têm que se conectar com a missão e com o propósito que aquele cara está trazendo. Um palestrante fez isso numa palestra, eu achei interessantíssimo, né? O problema do cara, minha empresa não quer crescer e tá. Aí ele falou assim, levanta aí, no meio da palestra. Fala para as pessoas que você quer ser milionário e as pessoas vão ser seus funcionários para te ajudar a se tornar milionário. Quem aí se conecta com isso? Ninguém levantou, irmão. Agora, fala um propósito da sua empresa. Cara, eu quero fazer isso aqui porque isso aqui vai ajudar fulano, isso aqui vai ajudar a sociedade, isso aqui vai melhorar para todo mundo. Quem aí quer te ajudar? Um monte de gente levantou a mão. Então, se você não tiver uma visão clara do que sua empresa está trazendo de propósito e missão, as pessoas não vão se conectar. O dinheiro não é o suficiente para segurar, senão outra empresa oferece 100 a mais, 200 a mais e pega o funcionário, o colaborador. Então, você tem que ter uma missão e um propósito daquela empresa que façam as pessoas quererem se conectar. Isso me marca demais, né? Não é querendo fazer merchan aqui da Smart Fit, mas qual que é a missão deles? Propósito, tá lá, gigante. Tornar academias de alto padrão acessível a todos. Cara, eles conseguiram. Você vai lá, entra um cara de Land Rover e um cara de CGzinha e motoca lá, malhando e usando os mesmos aparelhos. Coisa que você não vê em outros lugares da cidade. Preciso puxar um adendo sobre isso. Você já teve a oportunidade de conversar com outros donos de academia antes de Smart Fit chegar para valer do jeito que ela chegou no país inteiro? Cara, as outras que eu conheço no mesmo nível que a companhia Atlética, era só para elite. Não, o próprio dono da Smart Fit, ele tem uma rede que eu esqueci o nome agora, de uma shopping. Segunda, né? A primeira dele, era a do shopping, é R$ 1.000 a mensalidade. E depois ele, como que eu vou tornar acessível para a galera menos capitalizada, digamos assim, né? Então ele fez Smart Fit. Então acontece. Eu já malhei em várias academias e eu, como empresário, eu gosto muito de procurar o dono e bater papo com o dono. Sempre, a Smart Fit aqui, o gerente. Dono, né? Tem o gerente. O gerente era dono de academia e tal, gente boa Cicinho. pra caramba. Não lembro o nome dele, é um cara magrinho assim. Sim. Conversei com ele e tal, pra entender. Ele me deu a meta de aluno que ele tinha, achei sensacional. A meta de aluno que ele me passou na época era 3.500 alunos. Pro porte da cidade, eu acho um absurdo de aluno. Né? Conversando com outros donos de academia, é impressionante a choradeira dos caras. Não tem aluno não é fidelizado, e fecha. Abre uma academia, passa 3, 4 anos, fecha. Pode olhar, todas as academias, 3, 4 anos e fecha. Por quê? Aí veio um cara, aí as academias têm assim, 100 alunos, 200, 300, não, vou ser diferente. Só personal, 100 com personal, tal. Quem paga personal em geral não gosta de personal duplo, triplo, o cara que paga personal... É sozinho. Eu quero meu personal, caramba. Por minha conta, vai lá, me acorda, me arrasta pra academia, quase isso, né? Vai por mim, se fosse possível, né? Então, aí, entendimentos, mas tudo bem. Chega um cara,
e mete uma academia numa cidade desse porte com 3.500 alunos. Olha a mentalidade. Violento. Então, tipo, ele pegou todo mundo dono de academia aqui na cidade, botou embaixo do braço e falou, vocês não sabem trabalhar. Mas o que eu te falo... E o rompimento de falar, cara, eu vou gastar 1 milhão, 2 milhões e meter uns equipamentos novos. Ah, não. Aí é o peito, né? E falar, eu vou transformar a empresa no meu pezinho de dinheiro ou eu vou adubar ela o tempo todo, pegar o dinheiro, comprar adubo e botar nela. Aí depende da mentalidade do cara. Eu conheço um monte de cara aqui que a empresa fatura, sei lá, 5 vezes, 6 vezes menos do que um monte de outras empresas. O cara bate de Land Rover, mas o cara não tem faturamento. Sim. Enquanto eu conheço gente que bate de Clio, de Honda e tal, e fatura 500, 600 mil por mês. Mas como eu te falei, a visão ali ficou forte demais. E aí conectou pessoas e aí transformou cidades, né? E culturas. Então, ele, olha pra você ver, ao tanto que isso é importante. Quantas academias tem na cidade dessa aqui, gente? Umas 30, 40? Mais, 50? Tem umas quase 100 academias. Um cara com uma visão, olha o tanto que isso é forte. 1% arrebentou 99%. É impressionante. Então, o propósito e tudo, e também sair da zoninha de conforto, o próprio empresário também, para ele saber que ele precisa do propósito, para ele saber que para crescer no negócio, sem dor, não há crescimento. Como que o músculo cresce? Né? Você malha, puxa peso, arrebenta lá as fibras, né? O músculo fala, legal, preciso crescer para poder dar conta disso aqui. Cresce. E a empresa é a mesma coisa. É uma reconstrução de músculo, né? Aquele músculo fala, essa quantidade não é suficiente. Então ele desfaz aqueles músculos e constrói outro em cima. E vai. Não tem nada a ver com isso, mas a lógica é essa, né? Então, dentro da empresa é a mesma coisa, cara. Dentro da empresa é a mesma coisa. Só que aí eu tinha comentado contigo de momento, uma coisa que eu observei demais, assim, demais. O momento do cara manda muito. O momento do empresário manda muito. Eu vou te falar, fazer meu meia-culpa. Eu tive momentos pessoais meus mais estáveis e momentos menos estáveis. Então, estável e não estável, eu falo, eu estava casado, eu estava solteiro. Trazendo em miúdos, né? Cara, a pior coisa do mundo para um empresário, um cara que tem propósito e quer levar seu negócio para frente, é ficar solteiro e mexer com balada. Consome um tempo, uma energia. Uma energia absurda. Eu nem vou entrar na parte financeira. Eu tô falando tempo. Mental. O mental. O mental do cara vai pro beleléu. Vai. Ele foca em outras coisas, não consegue dedicar tempo e energia. Então, você que é empresário, quer crescer seu negócio, a balada e a solteirice não vão te levar para lugar nenhum. Não adianta. Eu sou solteiro, mas eu sou de boa. Cara, não adianta. A cabeça é uma só. Né? A não ser que você seja, sei lá, 0,000% que não tá nem aí para nada. Eu sou do TI, não ligo muito de ficar sozinho no computador uma semana inteira dentro de casa trabalhando, que eu gosto muito do que eu faço. Ainda assim eu sinto falta. Claro. Né? Então... Não, você falou isso no momento da pessoa, né? Mas aí que a pessoa tem que fazer uma terapia, se preparar para não misturar as coisas, né? Esses dias eu vi um cara que era o porta-voz, acho que do Trump nos Estados Unidos. Ele já subiu e falou, gente, desculpa o atraso, minha esposa acabou de falecer, mas vamos dar seguimento. Aí o povo, nossa, você tá bem? Você quer não sei o quê? Ele falou, gente, a pauta não é essa. Eu tenho um compromisso com uma nação. Forte, hein? Confie em mim. Não há nada que eu queira mais do que agachar aqui e chorar. Mas eu sou adulto e eu preciso lidar com minhas responsabilidades. E o país precisa da minha função. Hashtag fechou. Caramba. E aí é isso. E aí falta maturidade. Nós estamos numa sociedade muito infantilizada, né? Os problemas... Ontem eu falei com um paciente. Ele trabalha com aplicações, uma empresa de aplicação na Bolsa em São Paulo. Ele é um economista violento. E só que está com desafios, lidar com o pessoal, com o chefe e tal. E aí eu expliquei para ele, falei, cara, com a vida não acontece que os desafios eles vão ficando mais fácil. É você que vai aguentando mais pancada. Você que vai aprendendo a lidar com os conflitos cada vez maiores. E isso faz parte da vida, você amadurecer, né? Lidar com esse ambiente hostil, desafiador, de uma maneira mais leve e tranquila e não deixar uma área afetar a outra. Esse é o desafio. Por isso que eu falo que hoje no Brasil, infelizmente, a nossa cultura é muito arcaica ainda, né? É o cara que começou lá de baixo, que cresceu, e ele fala, não, eu fiz isso aqui, deu certo até aqui, por que eu vou mudar? Eu vou escutar quem? Quem fez o que eu fiz? Sem estudo, sem nada, eu cheguei aqui, não é isso aí, né? Essa é a retórica. Oi! Essa não é a retórica? Oi!
Então as pessoas não olham onde eu tô. Então ele mede o sucesso dele pautado no que ele conquistou. Só que ele esquece... E dentro do mundo dele. Dentro do mundo dele. Só que ele esquece... A verdade dele é absoluta. Ele esquece da quantidade de empresas que estavam no topo e se tornaram obsoletas justamente por essa rigidez, essa incapacidade de mudança. Só que dependendo de onde ele estiver, o mundinho dele é aquilo. Aquilo ali é a realidade dele. A verdade da pessoa vai até onde ela conhece. Acabou. E quanto mais velho você vai se tornando, menos neurônios e menos sinapses você vai tendo. Por isso a dificuldade de mudança. Por isso que se você não treina o seu cérebro, ele vai atrofiar mesmo. Nós, seres humanos, temos a tendência a nos apegar àquilo que a gente aprende primeiro. É natural isso. Você não sabe se é certo ou errado, não. Mas se seu pai te ensinou, se alguém lá atrás te ensinou, cara, você vai defender quando você ouve algo diferente. E aí você nem sabe por que você está defendendo. E eu falo para as pessoas, se questionem. Então, dentro do DNA, eu falei, primeiro, desenvolver uma mentalidade de laboratório. Nunca pare de aprender. A gente faz muito teste AB, cara, com isso. Nunca pare de aprender. Tem uma palestra do Steve Jobs chamada Stay Hungry, Stay Foolish. Se mantenha faminto, se mantenha tolo. Se mantenha faminto, nunca ache que você sabe tudo, está saciado. E se mantenha tolo, nunca pense que você sabe de tudo. Sempre se considere ignorante. Cara, como é que é? Preciso aprender. Como é que eu faço? Tem muita reatividade, né, cara? Hoje em dia, pessoal, eu fico, assim, abismado com... O pessoal vai lá ver uma menina de... Nada contra, mas vê uma menina de 22 anos pregando gestão de pessoas. O que uma pessoa de 22 anos entende de gestão de pessoas? Aí um monte de gente vê porque fala bonito, apresentação e não sei o quê, e leva aquilo como verdade. E a partir daquilo ela é reativa quando ouve uma outra pessoa que de fato tem experiência, mas talvez não sabe falar tão bem, não coloca as palavras de uma forma tão correta, ou que prenda tanta atenção. Não, porque a fulana falou e tal, entendeu? Então, assim, a reatividade, ela é um ótimo passo para você cair no abismo aqui, ó, e pôr embora, entendeu? Você ser reativo, ouvir, cara, ouvir. A gente trabalha com P&D lá na empresa pra caramba, pesquisa e desenvolvimento. Quantas vezes eu tive que refatorar, né, no TI é refatorar. Jogar fora, gente. Refatorar é o seguinte, vou jogar fora o que eu fiz, vou fazer de novo. Não 100%, partes, né? Isso aqui não tá legal e tudo. Então, assim, a dor que a gente vive quando trabalha com pesquisa e desenvolvimento, ela é muito grande. Ela é muito grande. Então, acaba que ao longo do tempo, a gente teve que desenvolver esse tipo de habilidade, né? Aí tem 2 pontos em relação a isso. O primeiro, o básico, né? Você ser resiliente. Então, ser resiliente é só você lembrar do bonequinho do João Bobo. Volta, bate. O João Bobo, alguém bate nele, ele cai, opa, ele volta. Opa, e volta. Então, bonequinho João Bobo, resiliência é aquilo. Você vai tomar porrada pra caramba de todo lado, principalmente quando você sair da zona de conforto pra aprender, pra treinar seu cérebro. Você vai tomar porrada, vai errar, vão rir de você, vão te criticar, mas você vai aprender, cara. Você vai aprender, isso é fundamental, né? E a segunda, quando cai nesse problema de você aprender alguma coisa e errar, tem uma palestra que eu já fiz em algumas faculdades por aí, chama A Arte de Cair para Cima. Eu copiei o Cair para Cima do Capitão Nascimento, mas porque faz todo sentido, que é o quê? Você sair daquele problema melhor do que quando você entrou nele. Então, exemplo, eu tenho um sistema hipotético, vamos supor, eu tenho um sistema lá na empresa e esse sistema caiu, ficou fora do ar por conta de algum problema específico. Eu, ao contrário de fazer um paliativo e falar, resolve aí rápido e sobe, falar, não, vamos destruir tudo, vamos ver o que aconteceu, vai demorar mais tempo, vamos arrumar para isso nunca mais acontecer. Isso não é permitido. Problema é permitido, trabalhar com P&D, esses dias o Facebook tá fora do ar, o WhatsApp, isso acontece no mundo inteiro, gente, o tempo todo. Né? Mas tropeçou nos fios, a galera falou. A realidade é importante você entender e não fazer paliativo. O empresário sair um pouquinho dessa preguiça que ele tem incrustada, que muitos têm, a famosa procrastinação, que a gente vai entrar nisso, né? Mas simplesmente não deixa aquele problema acontecer de novo. Dá um jeito de resolver aquilo de uma forma que você garanta que aquilo não vai acontecer de novo. Mas aqui, você pegou um ponto aqui que fez me levar a um ponto importante aqui dentro das empresas, da dificuldade, principalmente do brasileiro. O brasileiro ele tem um desafio, né, uma dificuldade maior em treinar e delegar. Isso é um desafio. Saber os seus limites, saber o que você dá conta, o que você não dá. E quando ele vai acumulando tudo, ai, meu precioso, né? Minha empresa, meu filho, meu neném, 10 anos. E aí não deixa, às vezes, a pessoa errar.
O cara já vai em cima, tal, e não tem paciência para deixar os outros crescer. Não tem, cara. O cara já vai, já quer mudar, quer tudo no tempo dele, para ontem. Mas tem limite? Não, lógico que tem. O cara vai saber. Mas tem coisas, aí que tá. Você tem que saber que tem coisas, às vezes, que vale a pena perder agora para colher lá na frente. Só que o ser humano, aí você tem que estar bem. Porque ser humano, às vezes, é ingrato mesmo. Aí você vai... Entendeu? Ou se não, né, não valoriza. Você entrega e não valoriza. Você não faz esperando o retorno, mas você vai encontrar algumas pessoas aí que nem todo mundo é ingrato. Então, se você conseguir criar uma mentalidade aí de trabalhar as pessoas, você vai conseguir peneirar algumas. Uma vez eu estava em Londres e eu ouvi um palestrante lá, excelente, o coach americano, ele estava em Londres palestrando sobre empresas. E ele falou o seguinte, olha, eu tenho tantas empresas, tantos funcionários e metade do ano eu passo viajando. Falei, como assim? Metade do ano com tanto de funcionário, tanto de obrigação? Ele falou assim, olha que loucura, isso já tem mais de 15 anos, hein? Olha a mentalidade do cara. Eu invisto em pessoas, cara. Puxa vida. Ele falou assim, ó, eu invisto 1 hora, eu colho 1 semana. Eu invisto 1 semana, eu colho 1 mês. Eu invisto 1 mês, eu colho 1 ano. Certíssimo. Só que lidar com o ser humano é muito difícil. É isso que eu falo, as pessoas têm que se trabalhar, porque se ela quer trabalhar com empresa, ela vai lidar com gente. Toda empresa, ela passa por 3 coisas. Pessoas, produto e lucro. Se não tiver pessoa, não tem empresa. Se tiver produto na empresa, se tiver lucro, não tem empresa. Eu adiciono mais um P aí, processo. Processo é fundamental. E aí, o que acontece? Saber lidar com gente. Então, acho que o maior desafio hoje das empresas é esse. Agora, então, Thomas, eu preciso puxar o saber lidar com gente para a prática real do saber lidar com gente, porque é importantíssimo que o empresário consiga desvencilhar o gerente que não gasta o dinheiro dele e as técnicas que ele utiliza, do dono da empresa que gasta o dinheiro dele e está em fase de crescimento. Você pode ver que todo tipo de iniciativa bonitinha que tem por aí não é o dono da empresa que faz. Existe um orçamento pré-definido para aquele departamento que aquele gerente aplica e faz uma ação bonitinha. Vou dar um exemplo de uma ação bonitinha que tem um custo alto. Eu tive no escritório do LinkedIn e igual eu estava te falando, Thomas, eu fui no LinkedIn, né, visitei lá o LinkedIn com as iniciativas lindinhas e maravilhosas, isso antes da pandemia. E de fato o escritório deles muito bonito, muito bacana, né? Eu fui lá porque na época eu ia fazer um treinamento, uma imersão de uma ferramenta que a gente contratou deles, se chama Sales Navigator. Então você que trabalha com venda B2B, é uma ferramenta, era bem mais fantástica, hoje ela se popularizou, tá um inferno. Eu mesmo acesso meu LinkedIn aqui, tem tanta gente mandando mensagem que eu não quero, que eu nem entro mais no LinkedIn. Fica a dica, LinkedIn. A ferramenta, quando ela custava 7, 8, 10 mil reais por mês, tinha o público e quem pagava, eu pagava para poder usar. Então tinha todo o meu time de venda, marketing, que mandava uma mensagem para qualquer pessoa que eu quisesse no mundo. Então eu filtrava diretores da Band de Campinas. Adivinha como que eu peguei a Band para cliente? Fantástico. SBT para cliente. Muito bom. Então, desse jeito. Então, e o escritório era bonitinho, né? Tinha almoço para todo mundo sem cortar o vale alimentação, porque pela legislação, ou você dá o vale alimentação, ou você dá o almoço na empresa. Se você tem um, não precisa ter o outro. Aí vai da iniciativa da empresa, né? Uns boxinhos de massagem, aquele fluxo todo, né? Bonitinho e tal, não sei o quê. Só que todas as iniciativas, elas faziam parte de um departamento específico que era o departamento do bonitinho. Eu falo bonitinho porque quem faz isso não paga a conta. O cara que gasta esse dinheiro, ele não paga a conta. É a mesma analogia com o arquiteto, igual, né? O arquiteto, ele é ótimo, arquiteto, trabalho. A gente precisa de arquiteto para poder ter, né, imóveis decorados, bonitos, aproveitamento do espaço e tudo, a gente sabe disso. Mas o arquiteto não gasta o dinheiro dele. Então, eu acho uma profissão assim complicada quando você não gasta seu dinheiro e você dá ideias para o outro gastar. A mesma coisa é o gerente bacaninha que vai lá e tem várias iniciativas super da hora, que sai na mídia super bonitinho, mas ele não paga a conta, o dinheiro não sai dele. E aí a hora que a conta aperta, o que aconteceu pós-pandemia? Layoff. Mandaram milhares, centenas de milhares de pessoas embora de empresas de tecnologias. Não foram dezenas, foram centenas. Google, Amazon, Facebook, Netflix, todo mundo, mas deram uma ceifada gigante, né? Inclusive, um caso icônico do Musk, quando comprou o Twitter. Um cara que postou que estava trabalhando, dormindo, um gerente, sabe dessa história, né? Não. O Musk mandou um e-mail para ele.
Tá demitido. Falou, ó, todo mundo trabalhando no escritório. Ah, não quero, vai embora. Porque mais do que o Twitter nesse aspecto não tinha. Boa. Então, todo mundo embora, voltou pro escritório, né, trabalhar. E aí eu queria entrar contigo, falar em escritório, voltar, pandemia, o emocional das pessoas antes da pandemia. Ficamos todo mundo enfiado dentro de casa na pandemia. As empresas, foi tudo para home office. Quem conseguiu funcionar, várias empresas quebraram, eventos, empresas, né, que dependiam do contato para seus negócios. E aí popularizou forçadamente, garganta abaixo, home office. Né? Homeschooling quase, né? E home office. Emocionalmente, como que você viu esse período de sair, entrei e sair? Vamos lá, você falou essa questão de tomar um cuidado com essas iniciativas bonitinhas, né? Que funcionam em alguns lugares, não funciona com outro, ou quem faz não paga a conta. Gente, é o mesmo princípio de quando você ouve alguns coaches falando, alguns especialistas aí do Instagram, galera de tudologia, né? Adorei, tudologia. Sabe de tudo. Mas tem uma coisa que eu falo para vocês, aprendam a contextualizar, por favor, contextualizar. A informação é ótima e tal, mas será que aquilo ali é aplicado onde eu tô, no contexto que eu tô, com as pessoas que eu tô? Contextualizar. Isso vai te salvar, assim, anos de desperdício, de perda, de dinheiro. Então, você tem que desenvolver essa habilidade, cara. Tempo demais. Então, cara, isso aqui é bom, beleza, vamos pegar aqui, vou conversar com outra pessoa, vou pegar o meu time, vou testar e contextualizar. O problema das pessoas é que elas ganância, um pouco de ganância e impaciência, que quer as coisas para ontem e quer rápido e não quer testar. Aí eu pego o que funcionou lá e vou aplicar aqui. Não esquece. Esquece. Uma coisa que eu posso falar disso é muito simples. Igual eu faço tudo quanto é tipo de curso que me aparece, eu faço. Porque eu gerencio lá na minha empresa time de marketing, time de infraestrutura, só telecom que eu não mexo. Time de back-end, time de front também, eu não tenho muita habilidade. A mobile também não é muito comigo, não. Mas eu dou meus pitacos, entendo um pouco de tecnologia, né? E tal. Então, agora, coordenar alguns times de formas distintas. E uma coisa é fundamental nessa história toda, cara. Você treinar o time, ceifar as porcariadas que vê na internet, parar de seguir coisa que não presta e trazer só o fundamento mesmo daquilo que vai ajudar o time de fato, né? Porque hoje você recebe tanta informação, mas tanta informação, que você fica louco. E, cara, e tem uma coisa que eu queria te falar, veio na minha cabeça 2 vezes e passou desapercebido. E agora eu lembrei de novo. Não sei como é que você está enxergando, mas hoje, com a internet, com essa briga de todo mundo para vender online, né? Antigamente não tinha isso. E estão falando que o futuro vai ser esse, né? A venda vai estar atrelada à conexão. Por isso que hoje os influencers custam muito caro. Você vê hoje empresas gigantes pagando influencer onde antes eles pagavam atores. Então hoje eles estão deixando de pagar atores de televisão para pagar influencers. Porque eles sabem que vende. Porque o povo está conectado. Então, são duas coisas que vão vender no futuro. Uma, empresas que se conectam com o consumidor, isso é forte. E a segunda, empresas que põem dinheiro no bolso do consumidor, né? Eu estou vendendo um projeto, um curso que vai fazer você ganhar tanto. Por isso que a galera já começa com esse gancho. De ganhar dinheiro de casa no celular 1 hora por dia, né? Nossa. Porque é um gancho. Mas o que eu quero te perguntar, se você tem percebido isso, é que nessa briga por venda, a galera... Quem era amador lá atrás está ficando especialista em marketing. Então a galera, eles na hora que você vai ver a oferta... A copy. A oferta, você fala, caraca, tem que comprar esse negócio. Aí eles fazem uma oferta irresistível. Você vai ver o conteúdo, você fala, meu Deus, isso que tem de graça no YouTube, isso que tem de graça ali. Cada vez, isso tá me chateando, isso tá me deixando muito triste, porque assim, os caras deviam estar preocupados com o conteúdo, só que o problema é que a gente sabe que o que vende mais não é o melhor produto, é a melhor propaganda. Então, Quem trouxe isso pra cá foi o Érico Rocha com fórmula de lançamento, que existe nos Estados Unidos, do Jeff Walker, e aí começou essa... Eu fui não sei se foi o primeiro ou o segundo evento do Érico Rocha aqui no Brasil, há 10 anos atrás, sei lá. Eu fui nesse evento. O Érico Rocha, por acaso, para quem não sabe, é de uma cidade vizinha aqui, que chama Itapecerica. Você falou. Olha que assustador. A maioria das pessoas não fazem ideia que o cara é aqui em Itapecerica. A mãe dele acho que mora ali ainda. Entendeu? Mas quem trouxe isso, então, a grande preocupação das pessoas hoje, essa galera do marketing e tal, é vender. Mala pro conteúdo.
Eu Nossa. vou colar no Thomas e vou vender o produto do Thomas. Eu vou colar no Josimar e vou vender o produto do Josimar. E os caras se tornam especialistas. Eles convencem qualquer pessoa a comprar qualquer coisa. Agora, o produto já não é. É por isso que eu vou trazer de novo o insight anterior. Você vai seguir, você vai comprar curso de gente que atua naquilo que você faz. E não... Vou dar um exemplo. Tem um cara que eu admiro, não vou falar não, mas tem um cara aí que eu admiro demais como empresário e tal. Só que ele abandonou a parte empresária. Ele não é empresário de empresa hoje, ele é empresário de vender curso. Então é muito fácil você alavancar. Não. Aqui de Divinópolis não conheço ninguém que ela tomou. Ah, o Ricardo, né? Mas o Ricardo quebrou. O Ricardo, desculpa. Dizem que ele não quebrou, dizem que ele... Não, mas o cara, pra mim, o cara que tem a Polícia Federal bater na porta dele quebrou. Não serve. Tá? Pode ser qualquer pessoa. Se a Polícia Federal bateu na sua porta, você quebrou. Não me interessa a justificativa. E, Ricardo, com todo respeito à sua história empresarial, você é de Divinópolis, pessoal de Divinópolis e tal, mas eu me sinto ofendido quando eu recebo um marketing, você querendo me ensinar a vender. Cara, eu conversei com esses funcionários, pessoas que fecharam as empresas do dia para noite. Eu não quero levar essa pecha para mim. E eu quero dormir no meu travesseiro tranquilo. Respeito a sua história financeira. Parou por aí. Não conheço pessoalmente, posso estar cometendo uma blasfêmia, mas se a Polícia Federal bateu na minha porta, da minha mulher, da minha filha, pra mim esse cara quebrou. Não interessa o dinheiro que tem no banco. Aí cada um com sua consciência e seu travesseiro. Né? Não, é legal. Eu sempre falo isso também. Eu não me preocupo em estourar e fazer muito sucesso. Isso não é algo que eu almejo. O mais importante é se a trajetória for uma trajetória digna. Uma trajetória que meus filhos Professor vão olhar, Cortella. meus filhos vão olhar e vão falar assim, cara, que legal. Agora, me deixaria muito triste, né, criar uma trajetória de sucesso, mas fiz várias coisas erradas para chegar lá e meus filhos vão saber e vão falar assim, puxa, meu pai fez isso para chegar aqui, precisou fazer isso, precisou passar por isso. Então, eu acho que é o que você está falando aí. Não. Cara, é melhor você... Aí é o homem que você quer ser. Você tem que fazer uma escolha. A pílula azul e a pílula vermelha. Algum dia na sua vida de empreendedor, você vai ter que fazer essa escolha. Qual caminho você quer seguir? Eu vou dar um exemplo meu. Um tempinho atrás, eu podia ir para o mercado de prefeituras. Com software e tal. E eu sei que esse é um mercado complicado, exige lobby. Eu vou ser bem educado. Exige lobby. Muito lobby para funcionar. Eu não quis ir para esse mercado. Eu trabalho com legislativos. Defensoria Pública do Estado de São Paulo é cliente meu. Licitação, certinho, preto no branco. Pode ir lá verificar. Durmo tranquilo. A Polícia Federal não vai bater na minha casa. Legal. Né? Então, assim, é o tipo de homem que você quer ser, o tipo de mulher que você quer ser, o tipo de empresário que você quer ser. Aí você pegou um gancho que eu acho muito importante, cara, que eu tenho tentado fazer os empresários acordar para isso, o poder de influência. Porque às vezes o cara não teve berço, não teve família, não teve ninguém para instruir. O cara desenvolveu esse comportamento por falta de alguém para instruir. E a empresa tem esse poder, cara. Às vezes o cara chega lá meio capenga, se o líder ali souber comunicar, o cara consegue ganhar e transformar. Já vi isso acontecer várias vezes, transformar aquela pessoa num cara melhor, num funcionário, num ser humano melhor. Vou te contar uma história sobre isso então. Eu tinha um colaborador, hoje ele é desenvolvedor sênior do Booking. Ele trabalha na Inglaterra. Se eu não me engano, lembro dele comentar, a última vez que a gente conversou foi bastante tempo, alguém me contou que ele trabalha parece que 2 ou 3 quadras do Big Ben. Do escritório que ele trabalha, dá para você ver o Big Ben. Fantástico. Então, esse cara, e é um cara que eu agradeço muito, de verdade, ele foi um cara de confiança e ele levou tecnicamente a empresa nas costas durante muitos anos. Eu fui ver isso depois. Isso é pesado, porque eu fui ver isso depois que ele saiu. Mas, obrigado. Quando ele sai, você pôs outros aí que você foi ver? Foi. Aí eu fui ver o tanto de coisa que ele segurou sozinho. Ele era bom. Que ele era bom. Ele é fantástico. Ele é um cara fantástico. Ele sabe quem é, não vou falar o nome, mas ele sabe quem é. Né? Então, esse cara um dia trabalhou comigo. Eu precisava fazer um software para uma empresa do Rio de Janeiro e eu precisava de um web chat com vídeo. Há 12 anos atrás. Um web chat de vídeo. Eu sabia a tecnologia do vídeo, ele sabia o WebChat, o WebSocket, uma série de coisas que eu não fazia ideia como funcionava. Chamei ele, fiz o teste, ele fez um MVP para mim rapidinho, funcionou, tudo certo. Pronto. Começou a trabalhar comigo. E porque a gente parou de mexer com os australianos, queria desenvolver tecnologia própria, foi até quando entrou o MPA um tempo antes, tinha entrado, precisava fazer painel próprio, aplicativo próprio. Nós começamos a desenvolver toda a nossa tecnologia porque os gringos não entendem o mercado brasileiro. Não tem jeito, acabou. Nesse aspecto, necessidade de rádio e tal. Pronto. Um belo dia, eu fui observando que ele pediu para trabalhar da cidade dele. Fazer um home office. Cara, 12 anos atrás ele fazia home office.
Abertura, o cara produzia, eu sabia medir, o cara produzia, entregava, vai para sua casa, vai trabalhar de lá. Só que aí eu fui vendo um descenso na produtividade dele. Vendo um descenso. Eu falei, cara, tá acontecendo alguma coisa. Vem cá, vamos conversar. Pegou o busão, vem cá. O que tá acontecendo? Aí ele abriu. Tive problema com a minha mulher, por isso que eu te falei tanto pro empresário quanto pro colaborador. Cara, lá na empresa eu preocupo demais com o pessoal dos meninos. Tem que preocupar. O pessoal, um dia chegou para mim um cara, um parêntese dentro dessa chave, falou, cara, não tô bem. De novo, briguei com a minha mulher, terminamos, ele era da Bahia, preciso ir embora, a gente tem contrato, uma série de coisas que a gente faz e tal, mas eu não tô com a cabeça boa, não tô dando conta de pensar. Ele falou, cara, vem cá, dá um abraço aqui, o que eu posso fazer pra te ajudar? Vai com Deus, se algum dia você quiser, a gente tá aqui. Se a pessoa não estiver bem no pessoal, gente, esquece o profissional. Isso tá? Esquece o profissional. Nós vamos entrar nessa parte pra você poder. Isso. Mas eu vou voltar nesse cara. Aí, falei com ele, eu não tô bem e tal, não sei o que. Falei, cara, você precisa sair de lá. Mas é muito caro vir pra Divinópolis. Quanto custa pra você vir pra Divinópolis? Aluguel, mas tal, R$800, R$900, né? Alguma coisa. Eu falei, tá bom, tá aqui seu aumento, você vem pra cá amanhã, volta, muda pra Divinópolis. Acabou. Aí, ó. Decolou, moleque. É o que eu tô falando, acabei de falar. Entendeu? O poder que você teve de influência na vida da pessoa. Então, se o chefe ali tá só pensando em extrair só do funcionário, ele perde. Ele perde muito. Ele vai perder. Porque ele não vai desenvolver essa habilidade de olhar, às vezes, pro pessoal. Opa, eu não dou conta, mas, cara, vou contratar alguém que possa te ajudar nessa área. E aí, assim, tem que tomar um cuidado, tá? Porque eu já vi também empresários fazer isso para controlar a pessoa. Não é isso que eu tô falando, tá, gente? Tem pessoas que fazem isso para controlar. Ó, te fiz esse favorzinho, agora você é obrigado a fazer isso por mim. Não é isso. A ideia é, eu sou um ser humano melhor, eu faço o bem e o bem volta para mim. Simples assim. Eu faço sem esperar em troca. E aí... Como empresário, eu fiz esperando em troca. Eu fiz esperando que ele... vou ser honesto, não né? Lógico. Eu fiz esperando que ele melhorasse a produtividade. Mas e deu certo. Ele não melhorasse? É isso que eu tô falando. Se caso ele não melhorasse... Eu desliguei da empresa. Fantástico. Mas... Fiz minha tentativa. Isso. Você não ia ficar com peso na consciência. Não, fiz meu travesseiro. Isso. Meu travesseiro, macinho. Porque aí tem gente, você não produziu tal, não sei o quê... Vira um problema. Não, de jeito nenhum. É isso falando. Falar palavrão, cobrança exacerbada na frente dos outros, xingar, esquece, não existe isso. Feedback 1, feedback 2, feedback 3. O que está acontecendo? Posso te ajudar primeiro. O que está acontecendo? Posso te ajudar segundo. Da terceira eu falo, não tem como ajudar quem não quer ajuda. Pronto. Isso faz parte da liderança entender esses momentos. Pronto. O que eu já vi aqui em Divinópolis, algumas empresas, é isso. É saber que o cara tá por isso aqui, eu vou fazer algo que eu não poderia fazer, deveria demitir, mas eu não vou demitir, vou passar pano aqui, porque daí eu vou ter essa pessoa na minha mão. Então, gente, isso é muito ruim, é muito baixo. Isso é baixo, é ruim, torna dependente. Mas já vi vários, tá? E eu vou te dar um outro exemplo terrível. O cara opta... Você segura uma pessoa que não vai produzir muito. Pra quê? Cara, tem um que eu acho assim a pior coisa da face da Terra. Que eu já ouvi em vários segmentos. Loja, rádio, TI... O cara não produz, não é mandado embora por causa do tempo de casa com o acerto é alto. Não, e o Brasil, infelizmente... Cara, eu não dou conta. Manda o cara embora, vende a sua casa, vende o carro, larga de salário, se vira, manda o cara embora. O cara não produz. É um bem que você faz pra ele e pra você. Como que o cara tem cabeça de dormir em casa e falar, cara, eu preciso mandar aquele cara embora, mas eu não vou embora porque eu não tenho acerto. Mala, vende alguma coisa, sabe? Não dá. Ó, refém de um lado e do outro. É horrível. Não dá pra você ser refém. Brasil tem demais, hein? Tem demais. Cara, assustador. Por isso você entra nos lugares, nas empresas, é pesado o ambiente. Você fala, gente, cara, pesado aqui, ó. Você vê que o cara tá ali forçado, o cara ele tá ali obrigado. E é diferente em outros lugares. Você entra no lugar leve, todo mundo feliz. E infelizmente o brasileiro não tem muito isso, mas nos Estados Unidos você vai, cara. O americano tem muito isso. Você entra nos lugares mais leves, você vê que a galera tá ali. Apesar de ser mais frios, isso aqui é interessante. Faz um paralelo pra mim. Porque, olha pra você ver, o brasileiro é mais acolhedor, mais caloroso. Em tese, teria que ser mais de boa a empresa. Não, aqui tem climas muito mais pesados do que lá, que é um negócio mais frio. Mas explico por quê. Porque por causa do nosso sistema de contratação, a CLT. Então, ela sangra tanto o empresário quanto o colaborador. É todo mundo no limite. Lá não tem 13º, lá não hora. tem férias, é igual tem aqui, né, remunerado e tal. Lá é por hora. E aí a pessoa se sente valorizada e também tem oportunidade. Não adianta. A terra dá oportunidade, fala, né?
Então, o sonho americano. Então, o que acontece? Isso se torna mais leve. Por ter mais oportunidade, eu não sou obrigado a ficar nessa função, nesse emprego. Eu posso sair. E não tem nada que me prenda a essa empresa. Então, é mais por leve. hora mesmo e tal. É mais leve, é mais leve. O nosso não. O nosso é aqui, cara. Pra você mandar embora, você tem que ter tanto em caixa pra pagar. E, às vezes, o dono tá apertado. Fala, cara, não vou poder mandar ele agora. Eu vou ter que segurar, ter que levantar um dinheiro pra poder mandar. Então, gente, entendeu? É cultural. Infelizmente, o nosso país, a cultura organizacional é péssima. Até que melhorou depois que possibilitou ter MEI e tudo mais, não sei, né, como é que você faz em relação a isso, mas deu uma melhorada muito boa. Sabe como que eu faço em relação a isso? Eu não faço. Não faz PJ. Não faz PJ. Você nunca na sua vida vai fazer PJ. A não ser que você tenha um processo extremamente claro, assessoria jurídica, para saber como deve funcionar um PJ. Qualquer coisa que envolva delegação, você vai fazer isso de tal forma, em tal horário. Esquece, dá vínculo empregatício. CLT. Então você faz PJ e se a pessoa depois quiser, quando você corta, porque é assim, quando você demite alguém, a pessoa tenta de tudo. Então a melhor maneira que você encontrou foi tudo CLT? O meu é todo CLT. O meu processo é estágio, contrato com faculdade, trainee CLT, efetivação CLT. Eu já tive PJ em São Paulo, com vendedores com o escritório de São Paulo. Né? Ainda assim, depois eu fui fazer uma análise jurídica, foi inseguro juridicamente. Olha só. Mas eram boas pessoas e tal, mas dava vínculo. Que tristeza o Brasil, né? É tristeza, eu não posso. Então, por exemplo, eu vou aqui, ó, olha pra você ver que doideira. Esse dev que eu citei pra você que hoje está em Londres, aconteceu um fato icônico em relação à CLT e o tanto que ele ficou com raiva. E ele era super a favor e tal, não sei o quê. Ele ganhou um aumento de R$1.000 na época. Eu não lembro se foi... Enfim, foi um aumento que mudou ele de classe no imposto de renda. Ele saiu de uma classe e foi para outra. Eu sei que ele ganhou... Olha que loucura. Ele ganhou um aumento no CLT e o líquido dele ficou menos do que antes do aumento porque ele mudou de classe. Que loucura, hein? Ele falou, cara, mas isso aqui tá certo? Eu falei, tá, aqui, ó. Eu também, na época, não tinha essa moda. Foi a primeira vez que teve um cara que ganhava um valor mais substancial e aí ele mudou de classe do... Porque o primeiro é 7%, alguma coisa assim. Aí eu sei que ele mudou para um que comia muito. O leão comia muito. Aí, olha que doideira. O líquido dele ficou menos do que o aumento, porque o governo comeu tudo. Infelizmente, o cara ser empresário no Brasil, o cara tem que ser muito bom. Não, aí o cara... Aí é ruim pro cara e é ruim pra mim. Aí sabe o que eu tive que fazer? Pegar lá uns R$500 a mais falando que eu vou aumentar um pouquinho mais aqui. Não, pro cara era péssimo. Pra mim também. Culpa de quem? Minha? Dele? Não. Mas assim, é o jogo. É a dança. Se você não quer, tem que aceitar, não adianta. Não aceita que dói menos. Eu te perguntei, porque você já tá nessa caminhada há bastante tempo e você estudou essa questão. Testei muito, cara. Testei muito. Sabe? Lá na empresa hoje a gente tem um processo. Então, para poder fazer PJ, você tem que ter um assessoramento jurídico, contábil, para você ter essa segurança para que não tenha problema no futuro. Ó, é o seguinte, problema jurídico com CLT hoje é assim. O Temer, na reforma tributária, houve uma questão de que se você aciona a justiça e você perde, você tem que pagar os honorários sucumbenciais. Por quê? Certo ou errado, o hábito era, a pessoa sai ou é mandada embora, arruma 2, 3 testemunhas, às vezes testemunhas de verdade, porque o empresário era foda, exigia coisa que não existia. Às vezes safadeza, existia safadeza dos dois lados. E existe, igual pessoas boas e ruins, empresários, colaboradores, para todo lado tem. Né? Só que aí, todo mundo ficou com medo. Por quê? Porque se entra na justiça e perde, paga no horário sucumbencial, que é caro. Então, esvaziou o Tribunal Regional do Trabalho. Esvaziou tudo. A gente fala que tem dois tipos de advogado. Porta de cadeia e porta de TRT. É os recém-formados que precisam a todo custo gerar dinheiro. É normal, faz parte do fluxo de carreira, né, gente? Beleza. Então, isso acabou com a justiça, com os processos trabalhistas besta. Só tinha processo trabalhista, de fato, o que valia processo trabalhista. E não qualquer porcaria que aparecia por aí. Legal. Né? Melhorou. Aí mudamos o governo, agora... Isso prevaleceu durante o governo anterior total. O governo Bolsonaro manteve. E agora? Agora mudou o governo, adivinha o que mudou? Mesma coisa de novo, voltou de novo. Sério? Qualquer pessoa pode inventar qualquer historinha de novo, arrumar 2 testemunhas, ir na Justiça do Trabalho. Se ela perder, sabe o que acontece? Nada, tudo bem. Não tem horário sucumbencial, não tem nada. E como os advogados porta de TRT
pega as causas por 20%, Eles querem fiar o ferro. tem um monte de cara que a pessoa que está trabalhando... Olha, a falta de controle do empresário também tem que tomar chumbo mesmo. Tem que tomar chumbo. O empresário que não tem controle. O empresário não tem ponto, cara. Sabe, mas eu tenho 4 colaboradores, sim, que eu não tenho ponto. Sim, você tem que ter ponto. Você tem que saber a hora que a pessoa entrou, a hora que a pessoa saiu, por digital, registrado, para evitar problema. Uhum. A legislação manda você ter controle, meu filho. Sabe? Beleza. Então, hoje, né, você pode arrumar qualquer testemunha, qualquer pessoa fazer qualquer coisa, ir lá e não tem custo nenhum. O advogado pega, cobra os 20%, se ganhar bem, se não ganhar bem. Uhum. Acabou. Então não tem risco nenhum mais. Então, a única forma de você hoje não ter problema é ter o controle total. Tem que ter o controle. Quando você CLT, principalmente quando você... Eu não tenho muito esse problema. Eu já tive quase 300 colaboradores ao longo da empresa, eu nunca tive um processo trabalhista. Legal. Nenhum processo trabalhista. Pelo contrário, a gente na empresa processou um cara que abandonou o projeto do dia para o noite, que a gente tem contrato lá. A gente treina as pessoas. Eu não tenho mão de obra, então eu tenho um fluxo que é o seguinte: 1 ano eu te treino. Matheus é dev, Matheus sabe. Moleque júnior não sabe nada. Moleque sai da faculdade hoje não sabe nada de desenvolvimento. Nada. Os currículos que eu recebo é vontade de chorar. É perigoso quem não é formado, às vezes está com... Que isso, eu tenho um autodidata, que trabalhou comigo muitos anos também. Marcinho. É violento, Hoje está em Portugal, mora em Portugal. Legal. Tem uns 5, 6 que trabalhou comigo que está lá em Portugal hoje. Inteligentíssimo, Márcio. Autodidata. Sabe por que vai fazer faculdade? Vai para Portugal, porque Portugal exigia só para ter o papel. Fez a distância de qualquer jeito, tocado, só para ter o papel. Porque o que ele sabe... eu não ligo para isso. Para contratar marketing, desenvolvedor, eu quero que o cara teste e passa no meu teste. Acabou. Né? Com certeza. Acabou. Mas aí voltando. Então... rapaz, eu esqueci onde eu tava. Não, era essa questão de contratação mesmo, né? De PJ, CLT e os desafios que é. E aí você me perguntou sobre a questão dessa mudança de home office, essa transição e tal, né, cultural que a gente teve. O que acontece, gente? Olha só, mudança a gente vai ter sempre, a gente tá falando, né? O desafio aqui é o luto, né? De mudanças. Então, perder quem eu sou velho para tornar uma pessoa nova. Que aí esse é o desafio, com nova mentalidade, uma nova habilidade de lidar com as coisas. Eu gosto de falar que cada problema é uma oportunidade de se aprender algo novo. Você tem que enxergar dessa maneira, de se tornar uma pessoa melhor. Então a pandemia em si, a gente fala que acelerou algumas coisas que já aconteceriam. Ponto. A sociedade já estava vindo no avanço tecnológico, isso já iria acontecer, tá? O que eu gosto de falar é, a velocidade, ela antecipou muita coisa, né? Que precisava de autorização, de legislação e tal. E foi muito rápido. Então, ela antecipou muita coisa que levaria mais tempo para acontecer. Dentro disso, eu gosto de falar para as pessoas que a gente deve olhar, quando uma pessoa adoece fisicamente, a gente olha o sistema imunológico dela, tá? Então, a gente é atacado todos os dias por bactérias, vírus. O nosso próprio corpo, às vezes, ele produz células cancerígenas. É o nosso anticorpo que vai lá e destrói. Então, a gente tem que olhar, não é a característica do agressor, mas do sistema imunológico do nosso corpo. E o emocional, a mesma coisa. Então, as coisas que a gente vai enfrentando na vida, a gente vai ver se a gente vai ter no sistema imunológico para lidar com elas, se a gente vai adoecer ou não. Então, as pessoas que adoecem, muitas vezes eu vou acompanhar dentro do consultório, foi a pandemia. Cara, não foi. Ele já iria adoecer. A pandemia só antecipou a doença. A pandemia deu uma acelerada nas coisas, né? Deu uma acelerada. Desenvolveu toque na pandemia. Tudo bem. Mas ele iria desenvolver se ele continuasse nesse sistema doentio. Ele está dentro de um sistema fraco, que qualquer doença ali na frente iria pegar ele. Então, quando você está com o seu sistema imunológico robusto, forte, você pega uma gripe, você dá um espirro. Quando ele está fraco, pode desenvolver uma pneumonia e você pode até morrer. Impressionante como isso até morrer. E o sistema imunológico, ele está ligado com o nosso emocional. E já foi comprovado. Quanto melhor emocional você tiver, mais o seu sistema imunológico funciona. Olha que loucura que é o nosso corpo. Ligado, né? Interligado as coisas. Então, assim, a gente tem que olhar muito mais como que a nossa sociedade ela tá. A nossa sociedade já está doente, tá? Já é comprovado que hoje a depressão é a 4ª de doença que mais acomete o ser humano. Em 2030 ela vai para número 1. Então nós estamos falando aqui de empresa. Então os donos de empresa, eles têm que já estar preparados para isso. Onde vai estar essas pessoas? Nas empresas. Elas não estão só na rua, não. Então elas vão entrar, você vai receber gente assim. Aí que eu tô falando que se o empresário ele começa a pôr teste agora em trabalhar, em desenvolver, quando chegar as pessoas já tem as ferramentas. Pô, esse cara tá mal, ele poderia produzir mais se ele fizesse uma terapiazinha ali. O cara precisa
disso aqui, o cara precisa entender isso aqui. Aí você já sabe o que o cara precisa, você trata o cara, você tem um funcionário excelente, colaborador que vai te ajudar. Só que como é que é a mentalidade dos antigos? Não misture o profissional com o pessoal. Meu amigo, o cara tá doente, o cara tá com problema ali. Eu tava com um funcionário com problema no casamento. Se ele não entra, e aí ele falou que foi quem segurou a empresa nas costas. E quem segurou a empresa nas costas por um bom tempo. Por que ele segurou? 5 anos. Porque ele se conectou com o cara. Falou, pô, o cara me ajudou no meu pessoal. Cara, sabe quando? Qual que é a probabilidade desse colaborador de processar, fazer alguma coisa contra uma empresa? Baixíssima, muito baixa. Por quê? Ele viu em você uma preocupação que foi além do profissional. Isso que eu tô falando. Missão conecta, comportamentos conecta. Agora, se mais empresários tivessem isso, nós conseguiríamos minimizar o número de pessoas depressivas. Por quê? 1/3 da nossa vida é na empresa, é no trabalho. 1/3 na empresa, 1/3 dormindo e sobra 1/3 para você. O resto tudo. Então, tem assim, dividir com filho, família, você mesmo, mulher. Então, se os donos de empresa mudar essa mentalidade, vou contratar o cara para extrair o máximo dele e quando ele não puder entregar mais, eu demito. Cara, você vai perder, porque ele não vai entregar 100%. Porque é você que tem que ter a habilidade de extrair dele o melhor. Olha que loucura. Sim. Não é ele que vai entregar o melhor. Técnico de futebol, cara. Time de alta performance. Falou, é isso aí. Você vê que tem técnico excelente tecnicamente, um ser humano desprezível. Chega num time e dá tudo errado. O cara que tecnicamente é meia boca, mas é bom de vestiário, chega lá, o time pelo menos no sprint inicial ali vai e joga bem e põe a galera pra cima. Impressionante, impressionante. É isso aí. O empresário é o técnico da empresa. Time de alta performance tem um bom técnico, motivacional. É isso aí. Mas é verdade, é um reflexo de você. Então, quanto melhor você se desenvolver como ser humano, mais a probabilidade de você treinar uma equipe saudável. Por quê? Cara, quem aguenta mais pancada é o dono. Não tem como. Ele vai aguentar mais pancada, mais responsabilidade. Se não fosse assim, se todo mundo tivesse perfil empreendedor... Né? Aí, só que... E assim, só um adendo rápido. E tudo bem, viu, gente? Tudo bem. É perfil de cada um. Tem perfil empreendedor, perfil CLT e tudo bem. Isso aí precisa de tudo. Precisa de todo mundo, cara. Minha esposa é CLT, tá? Minha esposa ama ser CLT. Ela detesta empreender. Assim, porque tanta responsabilidade, de contador me ligando, advogado, vender. Não, ela detesta. É perfil. E a sociedade precisa de todos os cargos, todo mundo, em todos os setores. Então, assim, ela ama cuidar de gente doente. Eu detesto, eu já não gosto. Então, já não é minha área. E aí, às vezes, porque eu tô falando de contextualizar essas coisas da internet, que às vezes quer tudo pra todo mundo. Se você tá só na profissão, você é um ferrado da vida e não sei o quê. Que isso? Como se tudo dependesse da sua empresa, do que você ganha. Enfim, não é assim, tá? Contextualize pra sua realidade. A felicidade de cada um é muito subjetivo. Às vezes eu tô bem onde eu tô. Thomas, eu ia te chamar de Matheus. Uma coisa que não falha, viu, gente? Outra dica importante de quem tem 21 anos de PJ. Tá? Você ter o feedback dos meninos. Lá na empresa a gente utiliza uma metodologia que chama Scrum. Né? Enfim, não é porque tem o mapinha do Scrum lá do Spotify e todo mundo vai seguir a Bíblia, blá, blá, blá. Não estou falando disso. Eu estou falando de método para você poder estar junto com o seu time. Esse Scrum a gente faz reunião todos os dias de todas as tarefas de todos os times. Legal. O time de marketing tem a reunião dele, o time de suporte tem a reunião dele, o time de dev tem a reunião dele. Todo mundo tem. Para as pessoas se conectarem, porque eu tenho gente em 5 estados trabalhando. Eu tenho home office, eu tenho o pessoal presencial, eu tenho home office aqui na própria cidade. Vamos entrar nessa parte de home office já, né? Então, assim, para as pessoas se conectarem, para as tarefas funcionarem, para a engrenagem funcionar. Porque a gente tem que pensar que cada pessoa tem uma criação, uma cabeça, um entendimento. Sim. E você se comunicar. Eu mesmo, até hoje, eventualmente eu passo uma tarefa. A tarefa é discriminada lá no GitLab da vida, descrito o que é. Na reunião você vai, explica a tarefa, o que tem que ter. Você fala para a pessoa, você entendeu? Eu entendi. Passa 5 minutos, ela te chama no Teams. Falou, então, mas como que é isso aqui mesmo? Entendeu? Então, assim, olha a dificuldade. É uma dificuldade enorme. Né? Mas, assim, feedback diário. Se você conseguir, é muito difícil. Na época que eu implementei isso na empresa, eu falei assim, reunião todo dia, vocês são loucos. Isso é loucura. Isso para mim era assim um mundo distante. Não é. Não precisa implementar do dia para a noite. Não foi do dia para a noite, mas no mínimo uma reunião semanal com a equipe. Gente, como que foi a semana de vocês? Ou como que foi? Ou como vai ser?
ou na segunda ou na sexta. Legal. Ou na segunda de manhã, gente, essa semana a gente está com o objetivo de fazer isso, junta todo mundo, fecha a empresa, não é com o cliente passando, colaborador, fecha, senta, todo mundo rodinha aqui, ó, vem cá, gente, vamos conversar. O que eu posso te ajudar? O empreendedor, o que eu posso te ajudar? Taca aqui. Taca tudo aqui que eu resolvo, meu amigo. Por isso que você tem que estar bem. O empreendedor tem que estar bem. Porque ele tem que pegar carga de fora, tem que pegar a carga de dentro. O que acontecia é ele não estava bem e ele pegava responsabilidades, se sobrecarregava e sofria o burnout. Quantos empresários vão para remédios antidepressivos por conta desse burnout? Conheço pouquíssimos que não tomam. Porque ele vai acumulando muita coisa, não sabe treinar, não sabe delegar, não sabe investir em pessoas. Chega em casa e não consegue dormir. Não, e eu conheço gente, lidar com gente é muito difícil. Tem pessoas que, cara, não querem contratar mais ninguém. Fala, cara, se depender de contratar alguém, eu prefiro fechar a empresa. Por quê? De tanto que foi desesperador lidar com gente. Trauma, né, cara? Eu conheço um cara aqui da cidadezinha, coitado. Ele tem uma padaria e ele é uma pessoa muito amigável. Ele traz os caras pra dentro da casa e tal. É amizade de anos. Demitiu o cara. No outro dia, assaltaram ele e o cara sabia tudo. Onde estava a arma da casa, onde estava tudo. E foi um dos funcionários que passou tudo pro cara. Então, assim... Mas não por isso o cara pode desistir, cara. A maioria das pessoas são pessoas boas. Mas também, ele foi muito inocente. Você tem que saber os limites do que é ajudar. Você tem que saber, se você dá demais, também é um erro. Se dá de menos, é um erro. E esse é um ponto interessante. Ó, o estágio da empresa. Voltando lá no estágio da empresa, sobre esse negócio de trazer para dentro de casa. Até com 8, 9 colaboradores... Cara, eu saía junto com a galera pro boteco. Passou dos 15, escritório em outro estado, começou a complicar, dar burburinho e tal. Eu passei a conviver em pessoal com quem me chamava. Tipo, ó, o cara me chamou pro casamento dele, aniversário do filho, eu vou. Aí eu chamo pro meu. Pronto. Só nesse aspecto. Parei, não saía mais e tal, porque começou a misturar demais as coisas. Isso é um problema. Isso é um desafio. Mas, gente, assim, você tem que estar bem pra errar. Pra sobreviver. O problema é que as pessoas vão errando e desanima. Tem gente que vai errando e fala assim... E pessoas, cara, eu tive esse caso de sucesso que deu certo. O cara que eu peguei, trouxe, dei aumento, funcionou. Teve. Eu tive um cara que foi um desastre. Peguei, dei aumento, melhorou, o cara quase arrebentou a infraestrutura da minha empresa. Aí você tem que estar bem para não misturar chegar em casa, ficar bravo com a esposa, com o filho, e vice-versa. Aí você tem problema com a esposa, você chegar no trabalho, e esse é o desafio hoje do empreendedor. Sim. Né? E ensinar isso na prática para o colaborador também. Uma coisa, outra coisa. E isso é um desafio. E eu tenho uma dificuldade, Thomas, grande, porque a minha empresa é uma empresa pequena, perto do que a gente faz, nós somos uma empresa pequena. A gente mexe com tecnologia de ponta, a gente briga com um povo que tem 600 colaboradores. Mas a região aqui não tem ninguém. No Brasil, eu tenho o Sambatec aqui, o menino do Gustavo ali. Desculpa o Gustavo aí, mas não chega nem, não dá para concorrer, Gustavo. O Gustavo recebeu um aporte de 10 milhões, brincando de casinhas, Zuckerberg do Brasil e tal, foi demitido da própria empresa. Nem CEO da empresa dele ele é hoje. Aqui é processo que a gente já sabe como é que funciona a Sambatec. Eles não têm preço. Não tem preço. O serviço deles é ruim e caro. Chama Sambatec? O serviço é ruim e caro. Entendeu? Então, tipo assim, não considera concorrente. Deve ter uns 2 ou 3. De nível de infraestrutura, ninguém bate a gente. A gente bate o Vimeo hoje, que é os americanos. Entendeu? Preço e tudo. O que foi meu desafio? Tecnologia, estabilidade. Porque escalou, volume muito grande, saímos de 4, 5 mil pessoas simultâneas para jogo do Corinthians no SBT com 70, 80 mil pessoas simultâneas. Então, assim, o desafio técnico muito grande e não tinha lá um engenheiro com extrema experiência para poder escalar isso. E a gente não usa nuvem, a gente usa a nossa própria nuvem. A gente tem a nossa nuvem, né? Legal. Mas voltando, então, tivemos nossos problemas técnicos e tal, parará. Mas eu errei. Eu acertei um, errei o outro. E por isso eu vou deixar de subir alguém de dentro de novo? Não. Só que agora eu sou mais criterioso. Para eu subir alguém de dentro para gerência de novo, agora vai demorar. Testei outros 2 casos para gerente. Vi que não ia dar muito certo. Cheguei, conversei, bati papo. A pessoa, não, eu sou ótimo naquilo que me manda. Putz, não é gerente, caramba. Eu sou ótimo naquilo que me manda fazer, eu sou operacional. E, de fato, uma pessoa excelente no trabalho. Eu sou operacional. Então, ou seja, eu preciso de alguém que organiza as tarefas, passa que ela funcione igual um robozinho. Um perfeito. Né? Porque tem processo que é assim. Tem vaga que é assim. Não, né? TI não tem como. Você errou uma vírgula na programação, o negócio... Não, mas em outros departamentos, igual eu te falei, eu tenho lá marketing, venda, suporte, tudo. Não só programação em si. Mas, assim, tem áreas que você pode errar mais.
Tem áreas O software eu adoro. O software eu erro uma vírgula, quebro o sistema e eu volto ao sistema. Se você deixar uma faca dentro de alguém numa cirurgia para médico, você mata a pessoa, né? Então não é para mim isso, entendeu? Eu não tenho estômago para isso. Ô, Thomas, eu queria voltar contigo numa coisa antes da gente encerrar, que é a questão do home office. Vamos lá. Saiu da pandemia, a pandemia enfiaram o home office garganta abaixo em todo mundo, né? E aí, houve esse movimento de layoff agora recente, um tempo depois da pandemia, porque houve layoff, acabou o dinheiro, né, gente? As empresas começaram a apertar, dar menos lucro, aí acaba as gracinhas, aí mandaram todo mundo embora, né? E agora existe uma guerra. A galera que tá puxando para home office, a galera que não quer voltar para a empresa, outros que só quer vaga home office, porque é um absurdo, porque não sei o quê. Como que você tá vendo isso? Cara, como é que é o nome daquela que era Shark lá, uma loira, que é a mais famosinha do Shark Tank lá? A Cândido lá, não sei lá o quê. Eu sei quem é. Ela de beleza eu lá. Eu vi ela isso, ela dando podcast e falou assim... Dos tubarões lá. Home office não funciona. Pra mim tem que ser todo presencial. Como é que você cria a cultura dentro da empresa... pessoal em casa, não existe, não funciona. Cara, não funcionou para ela, pro jeito dela, pro contexto dela. Tem vários outros que funcionam. Então, de novo, contextualizar. Então, aí que vai do dono da empresa testar, amadurecer e saber lidar com cada perfil. Tem pessoas que vai funcionar, tem pessoas que não vai funcionar. Aí o filtro é essencial. Aí se aplicar o teste de temperamento, aí você... Eu tenho um processo de estágio que leva 30 dias, gente. Aí, ó, é isso. Cara, e você faz tem estagiário que não passa no meu estágio e vai trabalhar de programador no UOL. Então, você faz 30 dias que às vezes te salvam 1 ano, 2 anos, 5 anos. Por quê? Você testou, do que joga o cara, não, agora você é obrigado a ficar só em casa, não, agora você é obrigado a ficar na empresa. Cara, não vai. Não é assim. Você tem que estar aberto a mudanças. E aí você vai fazer o teste, cara. Esse cara funciona, esse cara não funciona. Esse cara funcionou por um tempo, ele colocou o cara por home office, funcionou por um tempo, depois não funcionou mais. Cara, vem aqui, não tá funcionando, nós vamos ter que mudar ou você vai ter que ser desligado. Você vai se tornar irrelevante para a empresa. Como que o colaborador se torna irrelevante para a empresa? Quando a mudança da empresa é maior do que o funcionário. Ele não consegue acompanhar os processos de mudança dentro da empresa. Você quer ver se perder funcionário? É você mudar a cultura. Cara, muita gente não quer passar pelo luto. Ó, a gente vai mudar isso aqui. Qualquer coisinha, gente, horário, sempre o povo vai reclamar. Qualquer mudança, o povo vai reclamar. Porque difícil alguém, mudança, que beleza. Não existe. Ninguém gosta de mudança, gente. Todo mundo gosta de ter controle sobre as coisas. E aí, você tá já esperando isso daí. Cara, eu vou implementar, já sei que às vezes metade vai sair, metade não vai gostar. E daqui a pouco todo mundo se adapta e se torna o novo normal deles. Eles nem percebem. Então você tem que estar preparado para isso. Funcionou por um tempo, mas agora não funciona mais. E aí, ou o dono, ou quem ele contratou de RH, que vai estar mais próximo para averiguar. Gente, não tem como. Você tem que estar perto, né? Meu pai fazenda, ele fala assim, né? O dono que engorda o boi, né? O olho do dono que engorda o boi. Cara, porque ele tá lá sempre olhando, tá observando, ele tá acompanhando. Aí precisa de ferramenta. Porque o cara pode estar de home office, mas você tem que estar monitorando. Isso. Não é porque o cara tá de home office que ele tá liberadão aí tem as e ferramentas tal. Que aí a tecnologia traz, e tal, né? O home office não é casa da mãe Joana, gente. Não é porque tá no home office que o cara vai trabalhar de cuecão todo dia. Mas eu gosto da visão americana, que é a mais recente, que é pagar por entrega. E eu acho isso fantástico. Mas a gente não tem isso aqui, cara. No Brasil a gente não tem isso. Uma empresa igual a minha que precisa crescer. Eu tentei contratar sênior por entrega, pagando bem. O cara ia ter um salário de uns 30 pau por mês se ele recebesse por entrega. Que era o equivalente a um sênior CLT. Não quer. Ele quer fixo. Ou PJ fixo. Ninguém quer trabalhar por entrega no Brasil. No Brasil não tem essa cultura, porque o cara aí vai entrar no problema do home office. Eu anotei aqui, ó, essa pauta para não esquecer de jeito nenhum. Vem comigo. O cara não tem responsabilidade nem com ele mesmo. Ah, não, esquece. Aí você vai filtrar. Você vai filtrar. Na hora, ó, isso aqui é impressionante, gente. Então, assim, ó, o Thales, né? O Thales Gomes lá do Easy Taxi, no evento ele falou um negócio. Eu adoro home office. Segunda a sexta na empresa, sábado, domingo em casa. Adorei. Mas eu não sou tão assim, igual ela falou também. O que eu fiz na empresa? Isso é receita de bolo. Funciona e eu acho que é justo. E como é que bate ponto de home office?
Tem ponto online, ponto digital, tem software que gerencia o contador da pessoa. O contador da empresa é o contador da empresa. Legal. Você não vai mandar o cara usar o computador, pessoa física dele, né, gente? Pelo amor de Deus, que eu já vi gente fazendo isso. Né? O computador da empresa, ele é monitorado, registrado, tudo certinho, porque o gerenciamento de tarefas feitas é baseado no monitoramento do computador do colaborador. Receitinha de bolo do home office. Funciona, é justo, conversei com um monte de gente, não falha. Começo de carreira, esquece. Estágio home office, esquece. Moleque não tem responsabilidade nem para ele, não tem disciplina, está em início de carreira, não consegue fazer. E eu tô falando, não falo todo mundo, mas eu tenho que fazer por massa. 80%. Como a gente vai contratar políticas... Pode ter uns 20 autodidata ali que dá conta, mas é sempre a minoria. A política de uma empresa que se enquadra em milhares de colaboradores é uma... A política pública é outra, todo mundo tem que preocupar com as minorias, com todo mundo. A política da empresa pequena e média, quem faz é o dono e acabou. Então a gente organiza a política de acordo com números máximos. Né? Qual que é o máximo disso? O máximo é que pessoas jovens de 20 e poucos anos não têm responsabilidade nem para ele mesmo. Imagina para trabalhar sozinho em casa. Fato. Então não existe. E pior do que isso hoje... vem o advento da inteligência artificial. Qualquer Zé hoje, não desmerecendo o Zé, tá? Mas qualquer pessoa sem conhecimento hoje consegue passar em qualquer tipo de entrevista se ele tiver conhecimento de inteligência artificial, ouvindo o que eu estou falando do lado e escrevendo do lado que ele tem que responder. Hoje, eu não contrato estagiário e dev júnior de home office. O que se tornou home office na minha empresa? Eu tenho algumas pessoas em outros estados que foram contratados full home office antes da pandemia. Foram treinados. Agora tem a inteligência artificial. A gente incentiva o uso para ser mais produtivo. Claro. Não é uma muleta, ele é um incentivo para ter mais produtivo. Mas o home office, eu fiz reunião com 2 programadores da empresa, há um tempo atrás. Falei com eles, falei, olha, vocês estão entregando, são responsáveis, não tem que puxar a orelha de vocês, tem que fazer nada. Some daqui. Legal. Vai para casa, daqui da cidade. Claro. Vão trabalhar de casa, vocês querem home office? Nossa, pelo amor de Deus, tudo que eu quero na vida é trabalhar de casa, não sei o quê, não sei o quê. Continua entregando, responsável. Legal. Se der algum pau num sábado, num domingo, eu ligo pro cara. O cara não finge que não viu. Ele é pago por isso, não tem nada de graça não, gente. Sabe? Paga hora extra, esses negócios, tudo certinho, gente. A base tá tudo certinho para começo de conversa, né? Mas o que acontece então home office? Nem ao céu, nem ao inferno. Receitinha de bolo. Home office em começo de carreira não existe para nenhum departamento de nenhuma empresa pequena e média. Grande é outra história. Tá? Porque aí existem outros processos e tudo. Né? O home office você deve dar ele como benefício para colaboradores que estão se destacando. Acabou. E que querem, né? E que querem. Fim de papo. Entendeu? O cara entrega. E outra, continua monitorando. Aí você precisa de software instalado no computador para poder monitorar o que está fazendo. Ah, mas o cara é vendedor externo. Vendedor externo CLT ou vendedor externo representante comercial que só ganha comissão? Cada caso, aí você tem que analisar um caso. Né? Enfim, não vou entrar em cada um dos casos aqui, só isso, mas é sobre isso. E eu anotei uma outra coisa que eu queria te perguntar. Falei do foco, falei da disciplina, o cara não tem nem para ele, início e meio de carreira. E agora eu queria te perguntar, te lembrar de um fato e te perguntar o que você acha disso. Vai lá. O pessoal tem gravado muito demissão. Você viu isso? O react da reunião empresarial. Então o cara vai fazer a reunião, tá aqui o celular, tá gravando. O que você acha disso? Tem um filme, né? Não sei se você já viu, com Não. George Clooney. Não. Que tem que assistir. Qual? Tem que assistir. Ele é o cara que demitia as pessoas, ele ia na empresa muito, muito grande, e a empresa contratava ele para demitir as pessoas, os funcionários. Aí ele ia na empresa e fazia toda uma psicologia, olha, tem esses projetos agora, não fica assim, vai dar certo, e demitia. Aí com a automação, eles falam assim, cara, a gente gasta muito dinheiro mandando esses caras, essa empresa terceirizada para demitir. Vamos fazer online, que uma pessoa só não precisa pegar avião. E a alegria dele era pegar avião, era, sabe, viajar o país inteiro. Ele ganhou um cartão de milhas e tal. Ah, eu sei qual é esse filme, então, caramba. Estagiário, solitário e tal, eu sei. Aí ele ganhou um prêmio da companhia de milha e tudo. Aí a menina que ele contratou ia fazer online. Aí ele falou assim, me demite online. Aí o cara começa a chorar, o cara levanta, você não pode sair, o cara, como é que você chama o cara de volta? O cara tá
na câmera, né? Então, assim, tem esse filme aí que mostra essa mudança de tecnológica do que vai acontecer de demissão. Agora, gente, isso é proibido, você gravar a pessoa e postar sem o direito dela. Enfim, eu acho que isso é até ilegal. Não, né? a própria pessoa tá gravando a demissão dela. Ah, tá. Vamos supor que você é o coordenador de RH da empresa e eu trabalho para a empresa, estamos fazendo uma call, e aí eu pego o meu celular, coloco aqui e tô gravando a minha call com você. Eu não tô gravando a pessoa, eu tô gravando só a minha reação e o áudio seu falando. A empresa te demitindo e você gravando você. Virou praga isso. Virou praga. Mas aí o que eles fazem com isso? Só fazer graça? Acho um absurdo. Você pegar, você investiga a rede social. Outra dica, na hora que você for contratar alguém. Ele faz graça, ele faz as perguntas. Chora, não sei o que, ele foi demitido e tal, não sei o que. E posta, cara. Não, eu acho isso uma falta de ética. Não, pela cabeça que a pessoa tem. Não, mas é porque hoje nós estamos entrando nessa área e vale tudo pelo like, né? A galera tá se prestando a cada coisa. Aí é ótimo, adoro isso, sabe por quê? Na hora de você contratar, no meus formulários tá lá, bota aqui sua rede social. Se a pessoa não bota, eu não chamo pra entrevista, se ela bota, eu investigo. É assim que funciona. É mesmo, tá assim? É assim. Eu vou atrás dela, eu quero o LinkedIn dela, eu quero o GitHub se for desenvolvedor, eu quero Instagram, eu quero tudo que ela tem. Eu vou olhar a rede social da pessoa, eu e qualquer pessoa. Tem gente que não eu gosta, adiciono. Tem gente que não gosta. Eu adiciono. Se não aceitar, eu não chamo pra entrevista. Olha só. Ah, é opção minha. É minha análise, não tô fazendo nada criminoso nem nada. É minha análise. Eu sei que hoje, pra você tirar a vista americana, eles pedem sua rede social. Pronto. Vai lá brigar com eles. Entendeu? Então não adianta. Por quê? Você tem que analisar o perfil que você traz para sua empresa. Cara, quando você vai arrumar uma namorada... Você vai lá... Caramba, você não investiga a vida dela inteira, você não fica observando ali os comentários que ela faz, as palavras que ela diz, depois as atitudes que ela tem... E vice-versa, a namorada com o namorado também. Se é só um... Ah, não, isso aqui é só um casinho, mas isso aqui é para casar. Deixa eu analisar direitinho. Você não fica atento a essas questões? Por que cargas d'água, um colaborador, você pega o rico... Não, tchau. Pode ser você mesmo, vem cá. Não funciona. Agora eu vou te dar a pior coisa que existe na face da terra na contratação. QI. Que indica? Indicação? Cara, empresário querido do meu coração. Nunca na sua vida você vai pedir QI. Nossa, mas QI o QI em qualquer aspecto, até mesmo o pessoal de desenvolvimento, que pede muito. Ah não, porque o mercado de QI, em primeiro lugar, é o QI. Então você tem que fazer um network bacana para o pessoal te indicar para outras vagas e tal. E o segundo lugar, aí você preocupa em divulgar vaga, arrumar o LinkedIn e o GitHub, ou o currículo bonitinho, ou você está em outro segmento, deixar um currículo arrumadinho para levar num cine da vida, alguma coisa assim, né? O QI é o pior que uma empresa pode fazer. A pessoa que indica é amigo da outra pessoa. Ela esconde todos os podres que aquela pessoa faz. Mas se ele for seu amigo, não. Se ele for seu amigo... Você não contrata amigo. Não. Tô falando, eu sou um outro empresário, eu sou seu amigo. Falo, cara, eu conheço um cara que é bom ali pro que você tá precisando. Eu não confio. Entendi. Eu tenho meus... Por isso que você tem que ter método de avaliação de currículo, claro, independente. Não, eu falo que tem gente que analisa por currículo por isso. Ou você conhece uma pessoa que... Não conhece, o cara é bom demais. Qual que é o critério da pessoa? 0. Entendi. Você tem que confiar no critério dela de análise. Sim. Não, mas eu falo porque antigamente as pessoas se enganavam com o currículo, né? Elas não sabiam fazer teste e tal, parará. Não, aí quando a pessoa pegava só pelo currículo, mentia lá. Inglês fluente. Intermediário. Adoro inglês intermediário. Inglês fluente, sei mexer com Word, não sei o que, você ia lá. Como é que é esse e-mail? Então, assim, o pessoal pedia indicação antigamente currículo. Em cidades pequenas por conta disso. Mas hoje tem muita indicação. Se você for nos fóruns de tecnologia, o pessoal aí que vende curso de 6 meses para o cara transformar em programador, fala, não, porque o primeiro é o QI. E, de fato, os RHs têm utilizado muito o QI. Eu vou te dar 2 exemplos de QI, um desastre. É que na minha cabeça eu pensava em minimizar falhas. E você está falando que isso aí... Aumenta as falhas. Eu vou dar 3 exemplos. 3. O primeiro, recente. Um cara trabalhava comigo, pediu QI para o outro em outra empresa. O contrato dele estava no final já e ele não era nada produtivo, tanto é que é uma das poucas pessoas que não foi efetivado na empresa depois de estágio. Foi embora. Fui pegar o computador, olhar, não sei o que, olhar, adivinha? QI, o outro avalizou toda a questão dele poder ir e ele é um péssimo programador. Improdutivo, fico o dia inteiro em WhatsApp. Não, vou trabalhar 100% home office. Ele me pediu isso, eu não dei. Falei, aí se você quisesse para procurar uma oportunidade. Aqui você não trabalha 100% home office. Infelizmente eu vejo com produtividade e eu falo na cara do cara.
eu vejo como produtividade, sua produtividade não tá boa. Então, para você galgar o home office, é assim. QI foi fazer estrago lá. Equipe pequena, 6, 7 pessoas. Vai fazer estrago no lugar. Vai, cada um com seus problemas. O meu é não ter gente improdutiva lá. Segundo exemplo. Como é que é? Amigo do meu sogro tinha um filho que estava morando na cidade e pediu vaga na minha empresa. Porque viu que a gente tá divulgando e tal, não sei o quê. Ele fazia um negócio nada a ver com o que a gente fazia. Chamei os dois e foi todo paciente. Expliquei. Falei, olha, deixa eu te falar. Aqui a gente trabalha com isso, com isso, com isso, com isso. A rotina é assim, 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 assado. Você tá fazendo curso tal, 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 tal. Você acha que isso aqui tem fit? Isso aqui casa que dá match? Ele vou fazer assim? Falei, Pra mim, você vai arrumar um estágio aqui só pra passar o tempo. Isso não vai funcionar pra você, pra mim, vai tornar uma relação desgastante, porque você vai fazer o que você não gosta, e eu vou te cobrar o que você não gosta, porque o estágio aqui vai aprender o que eu preciso que você aprenda. Eu vou pagar seus cursos. Caro, eu pago. Mas você vai... E não vai dar certo, porque você não gosta disso. Você acabou de falar que não gosta de fazer isso aqui que eu tô te mostrando. Com o pai dele do lado. O pai dele regalou o olho assim. Falei, não assusta não. Por que eu tô falando isso? Porque eu tenho amigos dentro desse setor aí que você trabalha, que eu posso te ajudar, indicar pra você arrumar. Legal. Passou 2 meses, ele arrumou uma vaga Que de acordo certinho com o negócio. Fantástico. Então não tem que ter medo, Fantástico. nem vergonha Fantástico. de resolver essas questões. Lidar com a realidade. Mas tem muito empresário que tem maneira de falar não. Muito. Ele fica enrolando. Sabe aquele negócio do cara que você pergunta uma coisa e não responde? Terapia. Aquele cara que não responde, você pergunta uma coisa, o cara não responde. Ele larga. Aí pergunta... Falta de identidade. É isso. Sabe? E o terceiro exemplo em relação a QI, e o mais dramático, foi quando eu contratei meu primeiro QI. Quem indicou? Amigo? Meu melhor vendedor indicou um outro vendedor que trabalhou com ele, vendas. Falou, cara, vende demais, me ajuda, meta batida. Tava na mesma empresa há um tempão. Falei, pô, se ele fosse ruim, tinha mandado ele embora. Melhor vendedor de uma loja de informática aqui de Divinópolis, na época. A maior loja daqui. Falei, vendedor, tá lá há muito tempo, foi mandado embora, nem nada. Ok, fiz uma entrevista básica, sem muitos testes e tal, funcionou. Performance, porque a gente tem número de tudo. Performance dele, caindo. Tarefas feitas, ruim. Tá? Porque a gente tem tarefas diárias, uma série de processos importantes a seguir. Né? Chamei os 2 amigos dele. Falei, gente, como que vocês avaliam? Porque foi os 2 que indicou. Falei, vem cá, vamos fazer uma reunião. Desempenho. Como que vocês avaliam o desempenho do fulano? Ótimo. Ajuda demais, não sei o quê, não sei o quê. Tá? Falei, mesmo? Vem cá. Abriu o notebook. Olha aqui para minhas tarefas feitas. Olha o que falou que tinha feito, não feito. Olha a performance. Olha as ligações que era para ser feito, não feito. Olha isso aqui. Fui olhando. Nossa. Sério? Falei, sério. E aí, o que vocês acham? Não, difícil, hein? Falei, pois é, a gente tá com um problema de venda nesse setor e é o setor dele. E tá aqui o motivo. Ele é bom de relacionamento, mas... Isso! Ele é ruim uma de pessoa execução. ótima. Você sentar no boteco e conversar com ele é ótimo. Uhum. Demiti ele no outro dia. E mostrei pros meninos para não ficar com raiva. Legal. Nunca mais eu contratei QI sem passar pelo meu processo seletivo. Você trouxe a maturidade até pros amigos. Ó, isso. Esse cara, mostrei pra eles, falei QI. Esse cara hoje vira, que eu sei, porque o pessoal traz, né, rádio. A pessoa fala, ele fala que você mandou ele embora do nada, que você é louco. Você mandou ele embora do nada. Incompetente, sem vergonha. O cara incompetente. Falava que fazia as tarefas, dava joinha, sei lá, as tarefas não estavam feitas. Isso é uma questão até de caráter, mais complicado. E isso é extremamente importante da gente fazer. Um filtro extremamente bem feito a contratação. Sim. O primeiro, 50% dos problemas. Faz o formulário, automatiza o e-mail e manda. Você só vai ver o formulário, você não vai ver e-mail. Pronto, já dá uma ceifada boa. Daí pra frente. Show de bola. Acho que é isso por hoje, né? Deu. Acho que tá bom por hoje, né?